Estamos online, Alberto. Estamos online. Dessa vez espero que não dê mais algum imprevisto aí, né? Peço desculpa pro pessoal que já estava online antes e que não conseguiu e teve esse desagrado aí na nossa conexão aí. Vamos ver aqui. Vamos deixar o pessoal entrando, Alberto. Enquanto isso, no meu celular aqui, eu vou mandar os convites da live para algumas pessoas também aqui, para poder o pessoal começar a assistir aqui também com a gente, tá? Tudo bem. Mas pode, se quiser, falando alguma coisa aí. Ora, uma boa noite aqui, uma boa tarde aí para vocês no Brasil. Boa tarde. E o meu nome é Alberto Costa, conforme vocês já devem estar recordados, mas para quem está nos escutando pela primeira vez, eu sou diretor-geral da Glamour Turismo, uma operadora que tem sede aqui em Portugal e operamos em Espanha, França, Alemanha, Áustria e fazemos o circuito dos países do leste europeu, República Checa, Hungria, etc. Além de Portugal, claro. E hoje nós vamos falar sobre uma região fantástica, uma região que é a parte de cima do retângulo de Portugal. Então, espero que vocês gostem. Vou dar aí a palavra ao Ezequiel para se apresentar também, para as pessoas que eventualmente ainda não tenham nos acompanhado. Exatamente. Na verdade, estou aqui porque problema técnico com a Fernanda ali, a internet dela, normal, isso acontece, né? Então, hoje eu vou vir fazer essa live com o Alberto aqui, mas acredito que em breve... se bem que hoje é a última live, né, Alberto? Hoje é a última da série de Portugal, né? Exatamente. Nós tivemos fazendo várias etapas deste roteiro que desenhamos de propósito para vocês, exclusivo para a TripNet, que é o que a Fernanda e o Ezequiel chamaram de Portugal com Algarve. Uhum. Um percurso muito interessante, muito denso também, são 19 dias de viagem. Começamos por Lisboa e vamos terminar no aeroporto do Porto. Então, quando vocês chegarem do Brasil, não importa de que cidade estejam embarcando, ou de Porto Alegre, ou de qualquer outro aeroporto do Brasil, vão chegar no aeroporto de Lisboa. E tal como nós vimos no primeiro dia, na primeira parte destas lives, conhecemos Lisboa, Lisboa Antiga e a Lisboa Moderna, conhecemos a zona, ou a parte romântica de Sintra, Cascais, Estoril, aquilo que nós conhecemos exatamente como a Riviera Portuguesa. Depois descemos, atravessamos o Alentejo, fomos até o Algarve, mergulhamos nas águas quentes das praias do Algarve, viemos atravessando depois o Alentejo até Beja, de Beja a Évora, e viemos conhecer uma região fantástica, porque é uma região muito larga, com planícies de latifúndios. Viemos então conhecer Évora, voltamos a Lisboa, tivemos um dia livre para vocês degustarem, digamos, a cidade, e depois viemos até a zona centro do país, conhecer toda a região repleta de mosteiros, de conventos, de doces conventuais também, Serra da Estrela, falamos de queijos, falamos de universidade. De vinhos. Perdão? De vinhos também. De vinhos, é a região onde se produzem, na região centro, os melhores espumantes que Portugal tem, e tem vários, as melhores aguardentes também ali, e visitamos inúmeras vinícolas, jardins lindíssimos, e subimos a serra para ver queijos, para ver judiarias, ou seja, locais onde os judeus em tempos idos se juntaram. É uma região fabulosa, de águas medicinais, de águas
gaseificadas também, de termas, e depois subimos um pouco mais, estivemos no Porto, subimos o Rio Douro até ao Alto Douro Vinheteiro, para conhecer a região e os métodos de produção do vinho do Porto, as gentes, as paisagens, a dificuldade que essa gente tem até hoje, desde o tempo dos romanos, para cultivar exatamente esse vinho. E eu fiz de propósito não só o roteiro, mas também estas lives, podíamos ter começado de cima para baixo, sim, mas nós viemos acompanhando exatamente o percurso do roteiro, porque queria terminar em grande. Ou seja, se vocês acham que Portugal até aí já tinha muitas experiências, muitas paisagens, uma diversificação enogastronômica fantástica, então vocês vão levar um show agora nesta região, porque é a região do Alto Minho, é a região mais autêntica de Portugal, onde Portugal, claro, começou. Portugal começou de cima para baixo, vocês devem se recordar da explicação histórica que eu dei, porque é que Portugal tem um formato retangular, começou sendo exatamente reconquistada aos mouros, ou seja, a reconquista cristã foi exatamente esse período de reconquista desses territórios, porque antes já eram cristãos, e no ano 711 os muçulmanos invadiram a Península Ibérica e tomaram quase tudo, à exceção exatamente das Astúrias, lá em cima, até o País Basco, onde é hoje o País Basco. Ali permaneceram os cristãos, eles não conseguiam, porque é uma região muito montanhosa, e depois a reconquista começou exatamente daí para baixo. Primeiro libertaram, como é natural, a parte junto às Astúrias, daí o caminho de Santiago, o caminho francês, que na verdade não foi o primeiro foi exatamente o caminho que o Pelágio, que era o rei cristão, fez desde as Astúrias até Compostela. Nós depois havemos de preparar uma live especificamente para falar sobre os caminhos de Santiago, porque está se avizinhando o dia 31 de dezembro de 2020. E à meia-noite do dia 31 de dezembro vai começar exatamente o Ano Santo, o Ano Jacobeu. Para quem acompanha os caminhos de Santiago, é um ano raro, porque acontece de 5, 6, 5 e 11 meses, anos por século. Então, o que é que esse ano tem de diferente? É um ano, ou seja, o Ano Santo é sempre que o dia de Santiago, que é o dia 25 de julho, coincide com um domingo. E isso vai ocorrer exatamente no ano que vem. E, portanto, há 10 anos, vai fazer 11 anos agora, há 10 anos que isso não ocorria, e, portanto, sempre que o domingo coincide com o dia 25 de julho, que é o dia de Santiago, como eu disse, é um ano santo. Isso tem uma série de consequências ao longo dos séculos, mas a principal, daí ter começado a ser o Ano Santo, é o ano das indulgências plenárias. E o dia em que, se você fizer a peregrinação, não importa qual seja o trajeto, ou seja, o percurso, o caminho, não? Digamos, a distância percorrida, se rezar na Catedral de Santiago, se visitar a cripta, como nós normalmente fazemos com vocês, e se arrepender dos seus pecados, passando pela porta que vai se abrir exatamente nessa noite, a Santa Sé concede a indulgência plenária, ou seja, o perdão total dos nossos pecados. Essa benesse, ao longo dos anos, tem tido, é lógico, uma repercussão muito grande, e nós havemos de falar sobre isso, sobre os caminhos de Santiago, sobre as lendas e a história
ou a geografia, que é, na verdade, a história do santo, a geografia, a história do santo, a biografia do santo. Santiago esteve aqui na Península Ibérica, exatamente nesta região que eu vou falar para vocês hoje, 2 vezes. Uma em vida, cristianizando esta região. Portugal ainda faltavam 1.100 anos para Portugal nascer, para vocês terem uma ideia. E estamos falando do ano 40 depois de Cristo. Então, primeiro século, né? E teve então a primeira vez aqui e depois em vida e depois em morte, já trazido pelos seus discípulos Teodoro e Atanásio, e é exatamente isso que nós vamos contar. Vocês vão se deliciar, mas isso vai ser uma live que eu vou fazer especificamente para isso e para encantar, digamos, vocês. Mas, falando um pouquinho desta região onde Santiago esteve, vocês vão ver que esta região, eu estou aqui em Viana do Castelo, então estou falando exatamente desta região que nós vamos desenvolver hoje. É uma região, quando vocês vierem, vão perceber que tem uma forte presença da Igreja Católica, muito arraigada. A gente até brinca em Portugal, dizendo que no Porto trabalha-se, em Coimbra estuda-se, em Lisboa governa-se e em Braga reza-se. Vocês vão perceber porquê, porque nós vamos passar em Braga, vamos estar hospedados em Braga e na parte final da viagem, e vocês vão achar esta região e cada uma das cidades lindíssimas. Então, como eu dizia no início do raciocínio, eu quis vir exatamente subindo do sul para o norte para que vocês sentissem um crescendo de experiências, de gastronomia, de tipos de vinho e também de alegria. Vocês vão ver vão notar isso, mesmo sendo visitantes. Isso é uma realidade que a gente conhece aqui, às vezes é pouco explicada ou sentida pelos visitantes, mas, como nós já falamos várias vezes, esta é uma viagem muito além dos pontos turísticos convencionais, é uma viagem sensorial. Então, nós fazemos questão que vocês, nessas experiências que vão ter conosco, sintam um pouquinho, ou bastante, a história, a lenda, os costumes, os tipos de vinhos, as gastronomias totalmente diferentes, os doces que são diferentes também, de região para região, às vezes até regiões muito próximas. Cada cidade tem a sua especialidade. Eu estava falando de Braga, eu falo isso e começo salivando, né? Porque tem um pudim chamado pudim Abade Prisco, né? Abade já deu para notar que engorda. Ô, Alberto, mas me diz uma coisa, esse pudim é igual aqui no Brasil ou não? Não tem comparação. Não tem, isso aí tem que vir provar aqui mesmo. É como querer comer feijoada brasileira aqui, ou churrasco na Europa. Não dá. Mas estava dizendo que pudim Abade de Priscos é uma das especialidades de sobremesa de Braga, e Prisco é uma cidadezinha muito pequenininha, ao lado de uma localidade, nem a cidade, ao lado de Braga, e nesta época fazem, este ano não pelos motivos evidentes, mas fazem, inclusive, ela é muito conhecida, além do pudim, é muito conhecida pelo presépio feito por atores e por gente local, ou seja, por pessoas de carne e osso, e a teatralização disso dura exatamente o período do Advento, que é o que nós estamos vivendo neste momento. Mas estava então dizendo que vamos conhecer esta região, e eu queria apresentar também essa região como eu acho que tem que ser apresentada. É uma região sem fronteiras. Quando eu falo desta região, estou falando do Minho e da Galiza, o que equivale a falar de Espanha neste momento. Daí ter introduzido o tema de Santiago. Porque fronteiras são os homens que colocam. Se vocês virem da estação orbital, vão olhar para baixo e nenhum deles consegue ver fronteira, né?
Então, é um pouquinho isso que os Caminhos de Santiago também vieram mostrar. Foi talvez o primeiro projeto ecumênico ou de inclusão de todas as culturas, de todos os povos, todas as línguas, e portanto, um projeto que vai muito além da sua dimensão religiosa, né? Por isso mesmo, a maior parte das pessoas que hoje faz os Caminhos de Santiago não faz apenas, ou não há apenas pessoas fazendo o Caminho de Santiago pelos motivos religiosos. Também há, obviamente, mas muitos deles fazem por ser uma visita, uma viagem interior, ao interior de cada um de nós. Faz os Caminhos de Santiago por serem uma forma de comunicar também e de ver outras culturas. Vocês não fazem ideia da programação que estava prevista para 2021, exatamente a partir do dia 1 de janeiro deste ano, em todos os Caminhos de Santiago. Desde festivais de música até a própria catedral foi toda reformada, o Portal da Glória, que é a porta principal da catedral, foi toda restaurada com as suas pinturas originais. Então, uma coisa nunca vista. A Espanha investiu pesado nisso. E vamos ver aí se não estraga pelo menos o segundo semestre. Não vai estragar, não, Alberto. Não vai, não. Exatamente. Então, é uma região, como eu estava dizendo, o norte de Portugal e a Galiza, o noroeste da Espanha, é uma região muito rica em paisagens, é uma região muito rica em florestas, em água, em rios, ribeiros, em lagoas, rios de água muito quente que, paradoxalmente, correm a céu aberto no topo das montanhas. Olha, onde hoje está nevando, exatamente, eu estou aqui cercado de montanhas completamente cobertas de neve. Se vocês forem aí na internet, vão ver que... Ô, Roberto, eu vi que tu postou, né, um vídeo, né, hoje. Isso, exatamente. Foi lançado, né? Essa filmagem foi feita exatamente hoje de manhã no Parque Natural da Serra da Peneda e Gerês. É um parque imenso, porque é binacional, pega uma parte de Portugal e uma parte de Espanha, mas cheio de montanhas, cheio de vales e de planaltos lindíssimos. Então nós vamos levar vocês para ver essa região, uma região com uma cultura e com vestígios celtas até hoje. Os povos celtas, com quase todos depois os posteriores, se juntavam em elevações, construíam as suas cidades ou castros. O castro era quando o vilarejo tinha uma muralha de proteção, de defesa, quando estavam armados. Daí a gente se referir até hoje, quando há um evento ligado à área militar, sobretudo ao exército, ser um evento castrense. Então, ainda vem dessa palavra castro. Aliás, existem inúmeras palavras que, ao longo da viagem, eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês, que nós utilizamos até hoje e que têm origens ou celtas ou suevas, como é o caso da broa. Os suevos, que vieram depois do Império Romano, quando o Império Romano caiu, trouxeram, como é natural, os seus termos, as suas palavras, e como eles vieram dessa região que hoje na Alemanha é Stuttgart e Wiesbaden, eles falavam Brot, que é a palavra em alemão que quer dizer Brot, ou que quer dizer pão. Então, aqui no norte, ao contrário do que ocorre no sul, até hoje, se você falar com uma pessoa ali na rua, uma pessoa local, ele vai dizer que preparou a broa e não vai dizer o pão. O pão é mais uma palavra afrancesada, que é pão, mas utilizada de Coimbra para baixo. Então, até isso vai ser gostoso vocês verem.
Mas falando um pouquinho, então, desta região, nós vamos passar em Guimarães, onde Portugal começou, porque foi a primeira capital da nação que estava começando a se formar, chamada Portugal. Era, na verdade, um condado portucalense, que tinha sido recebido em dote de casamento da mãe do primeiro rei de Portugal, Dona Teresa. Vamos passar aqui em Pontes de Lima, entre Viana do Castelo e o Parque da Peneda de Gerês, e vocês vão ver exatamente uma estátua dela junto ao palácio onde ela morou, com um papiro na mão, dando foro especial à cidade. Então nós vamos visitar cidades que são muito anteriores a Portugal. Nós vamos visitar Braga, que é uma cidade que foi fundada como Brácara Augusta, 200 anos antes de Cristo, 198 anos antes de Cristo. Então, e os romanos tinham um hábito, eu já falei nisso várias vezes, por todo o Império Romano, faziam exatamente a mesma coisa. Quando eles chegavam, determinavam qual era a cidade onde seria, digamos, a capital do Estado, se isto fosse uma federação, e neste caso escolheram Braga. Deram o nome de Brácara Augusta, Brácara porque os povos que viviam nessa região, que é aqui muito perto da minha casa, quase para ir a pé daqui para lá, eram os brácaros, e Augusta por homenagem ao César. Fizeram então como faziam sempre, uma muralha, tinham um fórum, que era muito mais do que aquilo que nós chamamos hoje de fórum. Hoje, fórum para nós é apenas um tribunal. Antigamente, para eles, era a própria cidade, né? Com o circo, com o teatro, com os banhos públicos, enfim, com toda a parte administrativa. Era um projeto de arquitetura quase standard, né? Sim. Então nós vamos ver isso, vamos ver a Braga já da Idade Média, ou seja, estamos falando de 1.400 anos, 1.500 anos depois disso, da fundação. Só para vocês se situarem, estávamos falando da fundação de Braga 200 anos antes de Cristo. Portugal nasce no século XII. Então estamos falando de 1.400 anos mais tarde, né? E por isso é natural que nós vamos visitar com vocês alguns castros celtas. Vocês ainda vão ver as casas redondas, que era a arquitetura celta da época. Depois vão ver nas mesmas localidades casas que têm uma parte redonda e uma parte retangular, porque aí já, quando vieram os romanos, eles tinham uma concepção diferente, não faziam as casas arredondadas e sim planificadas, retas, e vamos ver isso também. Vocês vão achar bastante interessante. Vamos ver locais como Barcelos, para falarmos do famoso Galo de Barcelos. Vocês vão ver o que é que o Galo tem a ver com Santiago de Compostela, mais uma vez. Vamos conhecer a zona litoral, ou litorânea, onde foram fabricados, até hoje é uma zona importante, como essa aqui de Viana do Castelo, onde eu moro. Tem um estaleiro enorme, é um dos mais importantes de Portugal. Mas toda essa região de Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde. Em Vila do Conde, por exemplo, foi onde foi construída a nau que transportou Pedro Álvares Cabral até o Brasil. Existe até uma réplica dela, nós vamos passar. E é uma região, claro, de muita indústria pesqueira também. Vamos falar de conservas, vamos falar de bacalhau. Para aqueles que não gostam, estão no país certo, porque vão passar, ou estão na região certa, porque vão passar a gostar. Quem já gosta, obviamente, vai achar ótimo. Então, porque vamos, ao estar em Viana do Castelo, vamos atravessar o Rio Lima, vamos conhecer uma ponte feita pelo escritório do Eiffel. Vão perceber imediatamente porque, é só olhando para a ponte, porque parece que é a Torre Eiffel deitada, é uma estrutura metálica que está em funcionamento até hoje. Vamos visitar
a montanha de Santa Luzia. Viana do Castelo é talvez... Portugal tem várias cidades muito bonitas, claro, sim, diferentes. Mas talvez de todas aquelas que eu conheço, ela é naturalmente bonita só pelo fato de ter montanha, rio e mar. Então, só esse triunvirato já faria qualquer cidade, obviamente, bonita. Mas vocês vão ver, vamos falar de navegantes, vamos falar de barcos, como eu disse, vamos conhecer o centro histórico medieval. Nós vamos ali visitar 2 museus muito, muito diferentes do que vocês estão habituados. É um museu dos trajes regionais, é um museu... Os trajes regionais desta região foram aqueles que, com certeza, vocês no Brasil conhecem mais, porque a imigração desta região foi muito maior do que todas as outras regiões. E então levaram os seus costumes, as suas músicas, entre elas o Vira, né? Que tem esse nome exatamente porque os grupos ficam em pares rodando, são desta região. Nós vamos ter aqui alguns dos jantares e almoços mais animados. O ano passado foi preciso quase arrancar o pessoal do meio, do meio da pista. Eu vi os vídeos, Alberto. O pessoal não Exatamente. O pessoal se entusiasmou, já era quase madrugada e eu tive que agarrar o pessoal pelo pescoço para levar para o hotel. Mas isso para dizer que é uma região também, e um povo que mora nesta região, é um povo muito franco, é um povo muito amigo, é normal. Agora nem tanto, porque esses costumes vão se perdendo por causa da insegurança muitas vezes. Mas era muito normal você entrar aqui numa localidade, no campo, e bater à porta e alguém do lado de dentro dizer, entra. Como entra? Não entra porque a porta está aberta. Eu mesmo aqui, muitas vezes, a porta também fica aberta, porque, felizmente, é uma coisa que a gente não sente aqui em Portugal, é insegurança. E vocês vão se perceber disso, né? Então, é uma região com um rio, com vários rios, mas um faz fronteira com a Espanha, que é o Rio Minho. É a região do vinho verde, e o vinho é verde não porque é feito, obviamente, de uvas verdes, jamais faria um vinho, mas porque a região é verde. Então, o vinho que se cultiva exatamente nesta região é chamado vinho verde. Existe tinto, branco, como é lógico. Vocês vão ter oportunidade de fazer uma prova, como fizeram no ano passado, de vinho orgânico, biológico, e vamos conhecer também uma cidade, como é o caso de Ponte Lima, que é caminho de Santiago. Vão ver uma ponte romana, vamos costurar os vários caminhos de Santiago existentes. Portugal tem 3 caminhos de Santiago, que depois juntam em Espanha, naturalmente, antes de chegar a Compostela. E Ponte Lima faz parte, Viana do Castelo também, são 2 pontos, um caminho da costa e o outro caminho do centro, né? A parte mais interior. E, portanto, vamos mostrar a vocês tudo isso. Vamos conhecer a região um pouco mais ao norte, com Pontes da Barca, com Arcos de Valdevez. Vocês vão ver várias referências aos torneios medievais que se faziam nesta região. Um deles que deu origem, digamos, a Portugal, foi quando Portugal e Espanha resolveram, pelas armas de um torneio, em vez de baterem um exército contra o outro, combinaram um torneio, e esse torneio foi aqui, até muito perto da minha casa. Então, existe uma memória, digamos, o próprio castelo, o campo onde isso foi feito. Portugal venceu o torneio, é por isso que se tornou independente de Espanha. E vamos contar, digamos, tudo isso. Vamos falar de culturas celtas, vamos falar de bruxas, curiosamente. As bruxas que, muitas vezes, por causa do Walt Disney, são sempre associadas ao mal, são sempre associadas a alguma coisa feia, uma mulher com pulga, enfim, é uma maldição. Então tem esse lado, digamos, negro, né?
naturalmente, desde a infância, nós somos bombardeados por isso, mas nós vamos aqui dar uma conotação totalmente diferente, na verdade, aquela que as bruxas tinham aqui, na cultura celta, que é uma ligação muito mais suave, muito mais amigável, muito mais bonita do ponto de vista estético, porque está ligada à natureza. E nós vamos contar a vocês porque é que muitas dessas festas que nós e vocês aí no Brasil também, até hoje, comemoramos, o que é que isso tem a ver com a cultura celta? É curioso que nós comemoramos festas e temos hábitos, muitas vezes religiosos, porque a Igreja Católica cristianizou muitos desses fenómenos, até dos próprios locais, até dessas festas, e vamos falar disso tudo. Então, eu acho que esta região vai ser mais do que abundante em conteúdo para vocês gostarem. E depois de conhecermos esta região, isto vai se passar em alguns dias, como é natural, eu estou resumindo, vamos depois para a Ria de Aveiro, onde nós vamos conhecer Ria, porque, na verdade, tal como temos aqui em Espanha, na Galiza, as rias são braços de mar, de água salgada, que entram pela costa dentro, não é? E a Ria de Aveiro é exatamente um desses casos. Então, uma região muito alagadiça, é uma região que é conhecida, ou Aveiro, a cidade, a região é muito maior do que a cidade, não é? A região, para vocês terem uma ideia, estamos falando de quase 70 quilômetros de costa, não é? A cidade de Aveiro é apenas uma das mais importantes, ou a mais importante, mas é apenas uma cidade. Mas ela é conhecida exatamente como a Veneza portuguesa, por causa da quantidade de canais que existem. Nós vamos passear nos canais, nós vamos estar hospedados na cidade de Aveiro e vamos ter a oportunidade de conhecer o centro da cidade a pé, onde vocês vão ver canais ladeados por edifícios em art déco, lindíssimos. Vamos falar de renascimento ali também, vamos falar de azulejos e de umas pontes lindíssimas. Vocês vão ter oportunidade de, sobretudo à noite, quem quiser dar uma saidinha, porque o hotel é muito perto do shopping, o Fórum da cidade é o nome do shopping, o Fórum. É um shopping diferente daquele que vocês estão habituados a conhecer, com certeza, e vão gostar até disso. Então, vamos ali acabar de engordar aquilo que vocês já começaram desde Lisboa, comendo aqueles ovos moles, né? E então, essa região é uma região muito conhecida também pela porcelana, pela cerâmica. Não é à toa que estão ali todas as grandes indústrias de cerâmicos, de material de cozinha, de banheiro, de pavimentos, de porcelanato, estão todas ali. A Universidade de Aveiro é uma universidade das muitas universidades aqui no Norte técnicas, ou seja, muito ligadas à indústria. Isso tem sido um fator de sucesso, onde uma relação quase win-win, né? Onde a universidade ganha pelo fato de estar de braço dado com a indústria e vice-versa, né? Os alunos também. Então, isso é uma característica das universidades aqui do Norte, ao contrário do que ocorre com Coimbra, ou com Lisboa, ou mesmo com Évora, que são universidades mais clássicas e mais ligadas, digamos, a outras áreas, né? Esta região Norte, vocês devem se recordar da live passada, que eu disse que é uma região muito mais industrial. Vocês vão perceber isso à volta de Guimarães, à volta de Braga. Nós vamos, em Braga, subir a montanha num funicular muito interessante, porque é o único funicular no mundo, atualmente em funcionamento, que é movido a água. A água? Então, a água. As duas composições, as duas carruagens estão ligadas por um cabo, naturalmente. Sim. E quando há um sinal sonoro trocado entre os dois funcionários, e o de lá de cima faz o cálculo qual seria o peso necessário de água que é necessário colocar no depósito, que fica por baixo, para vencer, digamos, o peso
da composição que vem de baixo, né? Então, até isso vocês vão ver aqui no norte, e é único no mundo, né? Aliás, nós vamos chamar a atenção de vocês de algumas coisas que são únicas no mundo e que estão muito bem preservadas em Portugal. Eu falei há pouquinho de Viana, de um dos museus, o Museu do Trás. Vamos ver o Museu do Ouro. Esta é a região da filigrana. Filigrana, para quem não conhece, etimologicamente, filigrana quer dizer filis, de fio, em latim, e grano, de bolinha, né? Então, é a arte de fazer peças em ouro ou prata dourada, mas muito finas, ou seja, muito leves, mas muito grandes, né? Por justaposição desses fios e desses grãos, né? Parece quase um espaguete de ouro, ou de prata dourada. E vamos explicar para vocês porque é que vocês vêm em Viana do Castelo, aliás, nesta região toda, mas em Viana do Castelo também, ou principalmente, porque é que além do museu que nós vamos visitar, vocês vão ver tantas ourivezarias. Vocês vão perceber a ligação que esses ourives, ou essas ourivezarias, têm com a indústria naval, a indústria dos navegantes, dos descobrimentos, e até hoje, e a indústria do bacalhau, né? Então vai ser interessante. Então, estávamos falando de Aveiro, essa região fantástica, onde nós vamos, então, terminar essa viagem, que eu espero, sinceramente, que vocês venham, não importa se vêm em abril, com o grupo de abril da TripNet, ou de junho, ou de outubro. Vão ver. O ideal seria até virem em todos, porque assim veriam 3 Portugais diferentes, se é que a palavra existe. Mas é uma experiência, uma viagem fantástica, onde vocês vão ver de tudo, com uma preocupação. Eu acho que tenho falado poucas vezes nisso. Todos os nossos roteiros têm alguns valores transversais. Um deles é fazer com calma. Nós não temos nunca, nem aqui, nem em qualquer país da Europa onde nós operamos, pressa. Nós traçamos os roteiros já com tempo suficiente para vocês degustarem, saborearem, às vezes a comida, outras vezes uma bebida, mas quantas vezes uma paisagem, uma lenda, um rio, um museu, ou até as compras. Sim. Então, venham com a certeza de que vão ser recebidos de braços abertos, mas, sobretudo, vão sair de Portugal, mesmo que quem já tenha vindo a Portugal. Eu sei que muitas vezes recebemos pessoas, todos os nossos guias me dizem exatamente a mesma coisa. Olha, fulano e Beltrano sempre disseram que sempre vieram a Portugal 2, 3 vezes, mas nunca ninguém lhes explicou aquilo, não estiveram, não comeram isto, não vivenciaram essa experiência, né? Então, olha, mais do que os pontos turísticos, a gente quer passar um pouquinho para vocês. Exatamente. A cultura portuguesa. É um pouco isso. Não, olha, Alberto, esse tempo eu estava falando com alguns clientes e tal. Não, eu já conheço Portugal, né? É legal, já fui 5 vezes para Portugal, cansei de ver. Tá, mas conheço o quê? Conheço Porto e Lisboa, e conheço Fátima. Só isso. Aí então tu não conhece Portugal, tu conhece essas cidades, né? Não Portugal, na verdade. E essa é uma preocupação que nós temos, né, nos nossos roteiros, que é poder, como é que se chama, dar a oportunidade do cliente conhecer, ter uma verdadeira experiência, né? Não só dizer, conheço Portugal, não. Tu passou ali por rapidinho, tu ficou 1 noite, 2 noites em Lisboa, tu fez uma visitinha em Fátima, voltou, foi para Porto, né? Nosso lema aqui da TripNet é tu ter realmente uma experiência, né? Não só por passagem, dizer que conheceu. Por isso que nosso roteiro é diferenciado, não só em termos de valores, mas sim realmente em qualidade de serviço, na verdade, né? Serviço, eu digo, não é a categoria do hotel, que é 5 estrelas, mas sim a qualidade do serviço prestado por ti, né? Na verdade, que é o nosso guia, graças a Deus. Mas
né, por tudo, assim, né, por experiência do que tu tá falando, a segurança que tu tá explicando pro pessoal, né. Então, de olhos fechados, assim, o pessoal pode confiar no que o Alberto tá falando, porque o nosso roteiro é sucesso mesmo. É isso, olha. Muito obrigado pela atenção, pela fidelidade de quem nos segue já há alguns meses, né? E quem vai continuar nos seguindo, porque nós temos aí outras lives sobre outros roteiros com a TripNet e espero que vocês gostem e que percebam, digamos, o que é que tem de diferente nessa viagem ou nessas viagens que vocês fazem com a TripNet. Certamente já fizeram muitas viagens interessantes a vários locais do mundo, mas não como certamente vão fazer muitas, mas nós vamos tentar transformar esta numa viagem inesquecível. E é um pouquinho isso. Ah, show de bola. Eu peço desculpa pro pessoal que está nos assistindo aí, que de repente estavam pensando que iam ver a Fernanda e o Alberto aqui e deram de cara comigo aqui agora. Mas foi de última hora. Problema de internet, não adianta, né? Quando acontece em qualquer lugar, não tem como tu controlar isso. Daí eu acabei fazendo com o Alberto aqui a live. E hoje, né, Alberto, é a nossa última, né? Como nós falamos no início da live, é a nossa última live sobre Portugal. A gente vai, com certeza, iremos fazer outras lives sobre Portugal, mas ainda não tem data definida ainda. E a próxima sequência de lives vai ser também, que também não tem nada definida, vai ser leste europeu, né, Alberto? Leste europeu e depois a rota dos castelos da Áustria e da Alemanha. Não me peçam para dizer, como já me perguntaram uma vez, qual dessas 3 viagens é a mais bonita, porque é como você perguntar se 2 flores uma flor é mais bonita que a outra. São todas, obviamente, deliciosas, totalmente diferentes, naturalmente, experiências diferentes, e tenho certeza que vocês vão gostar, porque nós traçamos esses roteiros muito bem, gastamos um tempo muito grande em tentar nos colocarmos na pele de quem não conhece o que é que gostaria de conhecer. Então, como na Europa nós temos uma densidade cultural, enogastronômica muito grande, às vezes o nosso dilema, a nossa dificuldade é exatamente em fazer as escolhas certas, também que contentem todo mundo, em função da faixa etária, do conhecimento cultural que tenham e dos interesses, obviamente, que tenham. Então, a gente procura ter um pouquinho de cada uma das coisas, inclusive tempo para as comprinhas, para as lojas e tal. Então, as lembranças, o vinho, o azeite, as degustações, tem um pouquinho de tudo, né? Show de bola. Tá bom? Show. Não, tranquilo, Alberto. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem aí nessa... Acho que foi total de 7 lives, né, Alberto? Acho que foi 7. 7 ou 8. 7 ou 8 lives. Muito obrigado por acompanhar. Mais uma vez, desculpa pela Fernanda não estar aqui no meu lugar aqui. Mas acho que em breve agora, né, Alberto? Acho que janeiro a gente começa, de repente, fevereiro a gente começa já uma série de lives sobre o leste europeu. Depois a gente vai fazer Áustria e Alemanha também. E assim a gente vai. Exatamente. É isso mesmo. Então, olha, muito obrigado, então, mais uma vez, e uma boa noite ou uma boa tarde para vocês, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana para vocês. Tchau, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Alberto. Tchau, até amanhã, Ezequiel. Até amanhã.